Gente, essa aqui é uma das aulas mais importantes dentro do assunto de ecologia, tá? Que é a parte de relações ecológicas. Além de ser um assunto daqueles que são mais cobrados, mais comuns no vestibular também, é um assunto gostoso de entender, um assunto bem legal, porque você consegue ver a dinâmica da natureza. De antemão, os seres vivos realizam relações ecológicas para a sua sobrevivência, tá? Aquela velha luta pela sobrevivência que o Darwin tanto se referia e se refere na sua teoria, ok? Então a gente vai ver aqui todos os exemplos em imagens para que a gente entenda cada uma dessas relações ecológicas. Mas antes de começar, eu quero só te lembrar que essas relações existem de dois tipos, né? De duas formas. Ou elas são dentro de uma mesma espécie, que é a chamada relação intraespecífica, ou ela é entre espécies diferentes, então ela vai ser a relação interespecífica. E nos dois casos, essa relação pode ser positiva, tá? Ou negativa. Quando é que essa relação vai ser negativa ou desarmônica? Quando ela for negativa para pelo menos um dos indivíduos envolvidos, tá ok? Então, quando é que ela vai ser harmônica? Quando ela for positiva para pelo menos um e que isso não cause prejuízo para a outra parte envolvida, tá ok? Então, vamos olhar aqui na transição, ó, uma por uma. Por exemplo, aqui nós temos a espécie humana, né? A humanidade, de maneira geral, é uma sociedade também, tá? No qual não existe essa parte de heteromorfia, ou seja, é uma sociedade isomórfica, mas existe a divisão de tarefas, a divisão de funções, né? Cada qual no seu trabalho, cada qual no seu propósito, tá ok? Bom, mas existe também aqui, ó, que bonitinho, a sociedade das abelhas. É bom lembrar que não é toda espécie de abelha que realiza esse tipo de sociedade. Mas quando realizado, essa sociedade ela está dividida também de acordo com a sua função, tá? Então nós temos a abelha rainha, que é aquela responsável pela reprodução do grupo, né, a fêmea. Nós temos as abelhas operárias, que vão corresponder aqui à maioria, tá? As operárias têm um trabalhozinho forçado, né? Trabalham pra caramba. Inclusive, fazem até o aquecimento da colmeia, né? Elas ficam voando ao redor, batendo as asas, esquentando. Depois esse grupo cansa, entra na colmeia, sai outro grupo, tá? E nós temos o zangão, que tem a função de reprodução. Quando a abelha rainha, né, se torna rainha mesmo e tal, ela faz o chamado voo nupcial, sai com um zangão, ou pode ser mais de um, para que ela seja fecundada, para que ela armazene espermatozoides dentro dela, numa bolsazinha, tá? E aí, se ela fizer a fecundação e formar um novo indivíduo, será uma nova operária, tá? E se esse óvulo for desenvolvido sem a participação de uma fecundação, de um espermatozoide, aí a gente vai ter um novo zangão por um processo chamado de partenogênese. Então aqui nós temos uma sociedade heteromórfica, tá? O mesmo pode acontecer também com os cupins, tá? Da mesma forma, é uma sociedade heteromórfica e o interessante é que eles sempre estão organizados em sociedades, tá? Aqui não existe aquela história do cupim sozinho no mundo, perdidão, não, tá ok? Aqui, gente, nós temos uma colônia. Esse amigão aqui é o chamado coral cérebro, tá? Qual é a diferença entre, ó, dá para ler aqui, acho que dá, né? Qual é a diferença entre esse organismo, esse coral cérebro, tá? O fato de ser uma colônia e o fato de ser uma sociedade. Aqui na sociedade, os indivíduos têm a divisão de função, mas também estão anatomicamente desligados, tá? Eles não estão ligados uns nos outros. Aqui não. Aqui, no caso de uma colônia, vários indivíduos estão juntos visando benefício mútuo. Quanto mais você tiver um coral de maior extensão, mais fácil é para ele reter água, tá? Mais fácil é para ele remover os nutrientes dessa água, se alimentar, então ele acaba tendo vantagens com isso, tá ok? Aqui, mais uma vez, existe a fusão anatômica entre eles, por isso que isso aqui no caso é uma colônia. Aqui é a famosa fisália, né? A caravela portuguesa. Quando a gente observa, a impressão que dá é de que é um indivíduo só, mas na verdade são vários indivíduos juntos, tá? Onde nós temos aquele que vai armazenar o ar para que ela fique flutuando, que é o chamado pneumatóforo aqui. Nós temos os gastrozoides, que vão ser responsáveis pela digestão da estrutura, tá? Nós temos os gonozoides, que fazem a formação aqui, ó, região de formação dos gonóforos, responsáveis pela reprodução, e aqui os responsáveis pelos tentáculos, né? Os dactilozoides,
Então, na verdade, é uma fusão de vários organismos diferentes, tá? Para que essa estrutura, a caravela, consiga ter vantagens, tá? De sobrevivência. Mais uma vez, é também um exemplo de colônia, porque tem essa fusão anatômica diferente da sociedade, ok? Bom, aqui a gente tem também um caso que não é positivo. Nós temos um caso aqui do chamado besouro marrom, tá? Esse besouro, ele tem uma característica interessante. Ele, além de ser uma praga para algumas lavouras, tá? Ele é extremamente conhecido dos agricultores como causador de prejuízo. Ele também tem um aspecto canibal. Então, opa, já é uma relação que intraespecífica e desarmônica, tá? Ele tem canibalismo porque as larvas desse indivíduo aqui, elas preferem comer os ovos. Esses ovos vão servir de alimento para essas larvas, tá ok? Então, obviamente, aí nós temos um caso de canibalismo, tá certo? Nós temos também o louva-a-Deus, a fêmea do louva-a-Deus, não está aqui na figura, mas quando, após a relação sexual, ela devora o macho. Olha que ruim para ele, né? Achando que, ai, meu amor, casei, claro. Aí ela vai lá e devora o macho no final do processo. Tá ok? Bom, aqui nós temos uma relação muito importante, tá? Para quem não lembra, isso aqui são chamados líquens, tá? Olha só, você tem aqui os líquens. Inclusive, pessoal, em termos ecológicos, o líquen é muito importante porque ele está indicando um local em que o ar é puro, tá? Quando o ar é puro, você tem a presença desses líquens. Quando o ar não está puro em determinada região, você percebeu que os líquens começaram a sumir, é sinal de que existe ali uma poluição grande naquele ambiente, tá ok? E aí, o que é que a gente observa nisso? É que, na verdade, esse líquen não é um indivíduo, mas uma associação de dois. Esses líquens podem acontecer com associações de algas mais fungos que fazem um benefício mútuo e não podem viver separados. Então, quando você vê esse benefício mútuo e os indivíduos não podem viver separados, a gente tem aqui um caso de mutualismo, tá ok? Além de algas mais fungos, você pode ter também cianobactérias mais fungos. É uma outra formação de líquens também. Então, veja bem, quando é que eu sei que eu estou diante de uma situação aqui de mutualismo? Mutualismo é quando você tem um benefício mútuo e os indivíduos não podem ser separados, tá? Se for separados, eles vão morrer. Antigamente se falava no termo simbiose. Esse termo já faz tempo que esse termo não é utilizado como sinônimo dessa relação. A simbiose é um termo que é utilizado de maneira geral para as relações interespecíficas hoje em dia, tá? Tudo bem? Então, vamos usar o nome específico da relação. Nesse caso aqui, nós temos o mutualismo. Um outro tipo de mutualismo que nós temos aqui o que é que você está vendo? Você está vendo aqui, no caso, gente, uma raiz e vários fungos, né? Ou seja, mico de fungo, rhizas de raiz, tá? Aqui você tem outro mutualismo que são as micorrizas. Ou seja, esses funguinhos brancos que você está vendo aqui, formando uma teia, uma rede ao redor da raiz, eles estão facilitando o processo de absorção de minerais para essa planta. Então, também é uma relação positiva. Também nós temos aqui um benefício mútuo. Nós temos aqui um mutualismo também. Tá ok? São as micorrizas. Aqui nós temos as chamadas bacteriorrizas, tá? Ó, por quê? Porque você tem aqui bactérias fixadoras de nitrogênio fundamentais, né? Bactérias, mais as raízes de uma planta. Então, isso também não dá para separar. Isso também vai ser um caso de mutualismo, tá certo? Porque o benefício é mútuo e você não consegue separar esses indivíduos aqui, beleza? Aqui nós já temos um caso de protocooperação. Aqui nós temos um crustáceo, né? Esse indivíduozinho aqui, que é o chamado paguro, tá? Ele tem uma parte do seu exoesqueleto mole, então ele seria uma presa fácil dentro do oceano. O que é que ele faz? Ele procura uma concha, tá? Entra nessa concha, para onde ele vai, ele arrasta a concha junto com ele, só que normalmente aqui em cima ele vai encontrar uma anêmona, tá? Ele guarda uma anêmona, põe uma anêmona aqui em cima dele, tá? A anêmona, como quinidário, tem as suas células urticantes.
E qual é o benefício para os dois? É que o paguro, à medida que ele está andando, está se deslocando, tá? Ele vai ter o benefício de estar protegido. Ele, de fato, está protegido por conta desses tentáculos dessa anêmona. Professor, mas a anêmona tem que ter um benefício. E tem. À medida que esse paguro está se deslocando e ela está junto com ele, ganhando, né, mais espaço, ela vai tendo mais oportunidade de alimentação. Então acaba sendo um benefício mútuo para os dois. Só que aqui nós temos uma diferença. Aqui eles não vivem obrigatoriamente juntos, tá? Então aqui está rolando o quê? Uma protocooperação. Ah, professor, quer dizer que se separar eles não vão morrer, não? Só se for de saudade do outro, né? Não morre, não. Não é obrigado a ficar junto, não. Então, isso aqui é a protocooperação. Tá legal? Da mesma forma, nós temos aqui o chamado gavião carrapateiro. Tá? Você tem aqui o boi cheio de carrapatos. Aqui, ó, o boizinho cheio de carrapatos. Né? E aí, o que ele está fazendo? Está tirando os carrapatinhos aqui, ó, cheio de carrapatinho no boi. Ele está causando para o boi um benefício, tá? Um benefício, porque está tirando um cara que é parasita do boi e está se alimentando também. Então, bom para os dois, tá bom? Então, aqui também é uma protocooperação. Tranquilo? Olha que interessante aqui, gente. Nós temos aqui o tubarão, certo? Não há dúvidas de que o tubarão é esse grandão aqui, o Tubbs, o Shark, né? Deixa eu colocar aqui o pincel azul que fica melhor. Pincel branco. Aqui o tubarão, ó. E aqui você vai ter o chamado peixe-piloto, que dá uma espécie de orientação para esse tubarão para ele encontrar caça. Só que eles também não são bobos, eles estão indo lá, né? O tubarão vai caçar, e eles estão ali de boa na lagoa, de boa na lagoa não, de boa no oceano, né? Esperando o tubarão atacar para eles comerem o que sobra, tá certo? Então, agora é interessante também que essa relação, ela fala em comer, né? Comer o resto da alimentação. Aí só para você lembrar, quando falar em comer, você vai lembrar de comer. Comensalismo. É toda essa relação que envolver essa comida, essa alimentação, essa sobra de alimentação de uma espécie para outra. Tá ok? Agora, esse peixinho aqui não deve ser confundido com aquele outro. Lá você tinha um peixe-piloto, esse peixinho aqui é a rêmora, né? A rêmora, ela pega uma espécie de carona aí com o tubarão, tá? Pega uma caronazinha com ele, porque ela tem uma ventosa na parte dorsal, ela se prende aí ao tubarão, mas também acaba sendo uma relação que envolve aí um comensalismo, porque ela tem também alimentação. Na hora que o tubarão se alimenta aqui, ó, que ele ataca, que o sangue aqui, ó, tá certo? Ela acaba também, se alimentando aqui, tá ok? Então isso também vai ser uma relação de comensalismo, tá? Sendo que esse peixinho é a rêmora, tá certo? Outra coisa interessante. Tá vendo esse rapazinho aqui? Aqui, ó. Isso aqui é um peixe chamado Fierasfer. Esse Fierasfer, ele é um peixinho que precisa de proteção, tá certo? E aqui nós temos o chamado pepino do mar. Pepino do mar. Aí o que é que vai acontecer? Esse fieraço, esse peixinho, toda vida que ele precisa se proteger, se defender, ele corre para dentro desse pepino do mar e se protege. Causa algum mal para ele? De jeito nenhum. Nenhum mal, nenhum problema, tá? Se não causa nenhum mal, então essa relação também é harmônica. Sim, também é harmônica. E essa relação, o que é que o Fierasfer está sendo? Ele está sendo um inquilino, então vai rolar aqui um inquilinismo, ok? Então essa relação é uma relação de inquilinismo entre eles dois. Tranquilo? Alguma dúvida até aí? Acho que não, né? Tá muito tranquilo, muito fácil para a gente. E por falar em inquilinismo, não existe também só no reino animal, tá? Você pode encontrar inquilinismo também nos vegetais. Essa planta bonita que você está vendo aí é uma bromélia, que é típico de regiões mais densas, mais fechadas, tá certo? Como você pode encontrar em alguns pontos da Mata Atlântica, tá? Principalmente em serras, porque ela é uma planta de ambientes úmidos e mais frios. E ela, como está dentro dessa floresta, digamos assim, ela acaba precisando de luz. Então, o que é que ela faz? Ela vai viver sobre outras, tá? Então, ela vai desempenhar aqui um papel de... Não é um papel de parasita de maneira nenhuma, tá? Ela vai realizar aqui um papel de inquilina. Só que a gente fala aqui que essa relação é um epifisema.
epifitismo. Epi, né, de superior, e fitismo, planta, epífita, tá? Então, essa relação de epifitismo para ela é bem interessante porque ela acaba captando mais luz do ambiente, tá? Ela vai captar mais luz do ambiente e aí essa relação acaba sendo uma relação benéfica para ela também. Tranquilo, gente? Então, isso aí é uma relação positiva. E agora a gente vai falar um pouco também sobre as relações que são desarmônicas, que vão trazer problemas, de uma certa maneira, aí, para um dos indivíduos envolvidos, tá ok? Bom, e agora você pode estar se perguntando o que é isso aí. Gente, esse rapaz aqui, tá? É um fungo conhecido pela gente. Ele é aquele fungo Penicillium. Penicillium notatum, tá certo? E esse fungo, ele tem uma característica muito especial. Ele libera uma substância que a gente vai chamar de quê? De penicilina, tá? Então, ele vai liberar essa penicilina, que a gente sabe que é uma substância que vai causar a morte das bactérias. Então, a gente vai chamar essa relação de quê? De antibiose, tá bom? Ou também chamada de amensalismo. Então, essa relação aqui é uma relação na qual um indivíduo, para se defender de alguma maneira, para defender o território dele, ele vai eliminar um outro indivíduo, tá? Então, aqui você vê perfeitamente, inclusive, para a gente entender essa relação e isolar essa substância, foi muito boa, foi feito, né, pelo Alexander Fleming, para a gente produzir os primeiros antibióticos, tá? Esses antibióticos que hoje são responsáveis por nos ajudar a combater infecções bacterianas, tá bom? Então, nesse caso, observe, a relação é bom para um, que está se defendendo, para o fungo, para o penicillium, tá? E para a bactéria é ruim porque ela vai morrer, ela vai ser eliminada. Então, isso aí acaba sendo uma relação que uma relação desarmônica do tipo amensalismo ou também chamada de antibiose, tá ok? Então, grave isso aí e vamos continuar. Então, outra forma que nós temos aqui também de amensalismo é essa que você está vendo aqui, né? Esse fenômeno chamado de maré vermelha, certo? Isso aqui se dá, gente, quando nós temos uma competição entre algumas algas e os dinoflagelados, né, também chamados de pirrófitas, eles vão se proliferar muito, tá? Se proliferar muito, e aí eles liberam toxinas. É uma forma de você eliminar os outros indivíduos para que a espécie deles permaneça. Então, isso também, como envolve a eliminação de outros via uma substância tóxica, também acaba sendo chamado de amensalismo também, ou antibiose. Agora vamos falar de predação. Olha que interessante, né? Aqui nós temos plantas carnívoras. Então, a predação pode ser também, professor, a partir de uma planta. Né? Interessante isso. Pode. Peguei logo o exemplo aqui para começar mais interessante. Você tem aqui a dionéia, quando entra aqui um insetozinho, insetinho aqui, ó. Vou colocar aqui um Mzinho de mosquito. Tá? É um mosquito, mas um inseto em geral. Entrou aí, ele vai lá e creu, né? Vai fechar e vai digerir esse indivíduo, né? Lembrando que esses indivíduos aqui são chamados de seres de nutrição mixotrófica, justamente pelo fato de que eles são produtores e acaba tendo esse comportamento de consumidor para completar a sua nutrição. Então, aí também é um predatismo, né? E aí é um exemplo muito comum, você vê, né, falcões, águias caçando peixes, tá? Você vê aqui os felinos em geral pegando suas presas, né? Esse tigrão aí, ó, uau, né? Então isso aí é uma predação. Lembrando que tem que ser o quê? Matar para se alimentar, matar para comer, tá certo? Aqui nós temos também uma herbivoria. Note que essa vaquinha aí está comendo as plantinhas aqui, está comendo aqui a grama, né? Como essa grama é um ser vivo, uma planta, ela está indo todinha, está sendo toda destruída para virar alimento para essa vaca, então isso aqui também é um predatismo chamado de herbivoria. Tá, ó, herbivoria. Um ser está se alimentando de outro, tá certo? E está eliminando aí o indivíduo para se alimentar. Então, da mesma forma, tá? Mesma forma também que se você pegar um pequeno pardal se alimentando aqui, olha aqui no biquinho dele, ó, uma pequena semente, como ele está se alimentando de uma semente que é um indivíduo em potencial, né? Aquela semente pode ser uma planta, então a gente também fala em herbivoria nesse sentido, tá? Ele vai estar removendo aí a chance dela viver, tá ok?
Aqui nós temos o parasitismo, né? Nós temos vários tipos de parasitas, vermes intestinais, nós temos aí a tênia, o cistosoma, dentre outros, tá? Não somente os vermes, mas também bactérias, fungos que possam ser parasitas de indivíduos. Então, o parasitismo é uma forma benéfica para o parasita, tá? Para o parasitado, o hospedeiro não tem benefício nenhum, tá ok? Aqui você tem um plasmódium dentro das hemácias do indivíduo aqui também, explodindo as células, né? Completando o seu ciclo. Aqui você tem a lampreia, e aí é interessante lembrar, ela é um ectoparasita, tá? Os que você viu anteriormente, como estão dentro do indivíduo, são endoparasitas, e aqui você tem um ectoparasita, a lampreia, que tem essa bocazinha circular, né? Que ela não tem mandíbula, mas ela usa essa boca circular, a língua dela, os dentículos dela, para poder fazer o quê? A raspagem, a laceração, digamos assim, para lacerar a carne do peixe em que ela vai estar sendo o seu ectoparasita. Tá ok? Aqui nós temos também mais um indivíduo que é um ectoparasita. Você tem aqui um carrapato, né, do grupo dos aracnídeos, que vai ser responsável também por causar, né, umas infestações aí, principalmente em cachorros, né, em outros animais que tenham pelo e que, obviamente, parasita, se alimenta do sangue desse indivíduo e tem lá o seu benefício. Esse parasitismo também pode acontecer em plantas, né? Você tem aqui o chamado cipó-chumbo, que ele libera os seus austórios para dentro dos vasos, tá? No caso, como está falando aqui do cipó-chumbo, estamos falando dele, ele vai atingir os vasos do floema e vai remover, né, toda a seiva elaborada, toda não, uma parte da seiva, né? Toda não, tá? Mas uma parte da seiva elaborada para o seu benefício. Note que, inclusive, ele é até amarelado, tá? Isso é sinal de que ele não faz a fotossíntese e acaba sendo um parasita mesmo de carteirinha, tá ok? Aqui o pulgão, ó. Quem lembra do pulgão? O que é que ele faz? Ele vai lá com a trombinha dele, pluft, né? Lá na folhinha, atinge também os vasos do floema e vai remover aí a seiva elaborada, tá certo? Então ele vai remover a seiva elaborada, tal como o cipó-chumbo faz, né? Lá no floema, e aí obviamente acaba sendo o indivíduo parasita, tá ok? Bom, então, espero que você tenha entendido tudo. Essas aí foram as relações ecológicas, e é importantíssimo saber porque em algum vestibular, tá? Pode acabar aparecendo no seu Enem. Então estuda, se prepara, que o desafio está vindo, mas você vai estar pronto. Grande abraço e eu te vejo aqui pelo nosso canal.